No vídeo de hoje vamos falar de discos ao vivo. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar de dois discos ao vivo lançados por duas das principais bandas de rock do Brasil. Contar um pouquinho suas semelhanças e curiosidades entre eles. E claro, no final do vídeo decidir qual dos dois é o melhor. Primeiro, vamos lá para 1995, falar desse disco aqui, ó. Vamos bater lata ao vivo, dos Paralamas do Sucesso. É o segundo registro ao vivo da banda. Gravado na extinta casa de shows, né, aqui em São Paulo, Palace, nos dias 17 e 18 de dezembro de 94. Com a produção do produtor habitual da banda, né, Carlos Savala. A banda estava excursionando com a turnê do disco Severino, de 1994. Vale lembrar que os Paralamas sempre tiveram um público muito fiel em todo o Brasil. Mas a banda vinha de um disco muito mal sucedido comercialmente, considerado um verdadeiro fracasso de vendas, o Severino de 94. Apenas a música Traque Traque conseguiu algum destaque. Foi considerado experimental demais, né? Então não conseguiu agradar nem público e nem crítica. Então, para preencher essa lacuna, para fazer com que a banda não saísse dos holofotes e principalmente que voltasse, né, a frequentar as paradas de sucesso, a gravadora decidiu lançar o registro desse disco ao vivo aqui, ó. Vamos bater lata. Apesar de contar com apenas 5 músicas, né, do disco Severino, e a banda decidiu tocar também todos os seus grandes hits, né? Apenas a música Óculos, um dos grandes sucessos da banda, acabou ficando de fora. Como eu disse anteriormente, a ideia da gravadora era fazer com que os Paralamas voltassem, né, ao topo das paradas. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque o disco foi um sucesso. É de longe o mais bem sucedido comercialmente, né? Tendo vendido mais de 1 milhão de cópias. Traz a participação especial do músico Fito Paez na faixa Traque Traque, que aliás Fito Paez é o verdadeiro compositor, né, da música. Mas vale destacar também 4 músicas inéditas gravadas em estúdio. Uma brasileira, que é uma parceria do Herbert Viana com o Carlinhos Brown, a música Saber Amar, Esta Tarde, e o primeiro single, né, aqui do disco foi a música Luiz Inácio e os 300 Picaretas, que aliás veio bem a calhar, né, porque o Brasil naquela época passava por outra crise política. Vale ressaltar que os Paralamas nunca foi uma banda que se prendeu a nenhum rótulo, né? Além do rock, a banda sempre flertou com outros ritmos, né? O ska, o reggae, música regional, música brasileira. Isso fez com que os Paralamas sempre representassem o Brasil em festivais, né? Não só na América Latina, mas na Europa também. Então, com 89 shows, a turnê do disco foi muito bem sucedida em países como Argentina, Chile, Uruguai e Venezuela, além do Japão e da Inglaterra. O Jornal do Brasil chegou a classificar o disco como o melhor disco de música brasileira lançado em 95, além do disco ter vencido outras 6 categorias: melhor show, melhor banda brasileira e melhor música nacional com uma brasileira. Então, vamos bater lata, um dos melhores discos ao vivo de rock nacional de todos os tempos. Agora a gente vai para junho de 2000, falar desse disco aqui, ó. Engenheiros do Havaí, 10 mil de cena ao vivo. Por coincidência, isso também foi gravado no extinto Palace, né? A banda estava excursionando com o show do disco Tchau Radar, lançado em 99, com produção de Gil Lopes e Ricardo Moreira. Sabe aquele sucesso dos Engenheiros? Exército de um Homem Só? Pois é, parece que a banda sempre fez jus a isso, né? Isso porque entre um disco e outro, Humberto Gessinger sempre era um dos únicos remanescentes, né? Então esse disco foi o último a contar com o guitarrista Luciano Granja, o tecladista Lúcio Dorfman e o baterista Adolfo Fonseca. Vale lembrar que o disco foi lançado não só pelo fato, né, da banda comemorar 15 anos de existência, mas também para copiar
uma ideia criada pela banda Rush, né? Que era gravar um disco ao vivo a cada 3 discos de estúdio lançado. O Engenheiros sempre foi uma banda que nunca houve meio termo, né? Ou você gosta ou você não gosta. Mas em relação ao disco, né? A banda trouxe seus principais hits aqui, além também de ter tido uma ideia parecida com os Paralamas, que foi lançar mais 4 músicas inéditas gravadas em estúdio. Assim como os Paralamas, o Engenheiros também trouxe um convidado especial para tocar aqui no disco, ó, o músico gaúcho Renato Borghetti, tocando gaita de ponto nas músicas Toda Forma de Poder e Refrão de Bolero. Na verdade, pelo clima intimista, né, com que foi gravada essas 2 músicas, já dava uma prévia do que viria a ser o disco acústico lançado em 2004. Talvez a principal diferença entre os discos, né, falando das músicas ao vivo, é que o Engenheiros priorizou mais seus hits, né, tendo somente A Montanha como música do disco anterior, né, do disco Tchau Radar. Os Paralamas, como eu disse, 4 músicas, né, do disco Severino. Além de ter deixado de fora Óculos, né, que foi o seu primeiro grande sucesso. E aí, ó, das 4 músicas de estúdio gravadas aqui, apenas 2 são inéditas. Os Números e Novos Horizontes, que aliás foram músicas que tiveram um bom destaque. As outras 2 são regravações, né? Quando o Carnaval Chegar, do Chico Buarque, e Rádio Pirata, o sucesso do RPM, que aliás contou com a participação do Paulo Ricardo. Já que as 4 músicas de estúdio são 100% inéditas, e são músicas que tocam até hoje. Sem querer desmerecer banda alguma, né? Não querendo dizer que um disco é mais importante do que outro, mas a sonoridade, a discografia do Paralamas me agrada um pouco mais. Então, se eu tivesse que escolher aqui entre os 2 discos, eu escolheria Bomba Lata. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o vídeo para falar de 2 discos ao vivo de 2 das principais bandas do rock nacional. Eu espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.